Boa tarde, galera. Prontos aqui para mais uma aula. Dando continuidade então às nossas aulas de recuperação de áreas degradadas, a gente vai falar hoje sobre remediações ex situ, né? Então vamos lá para a nossa sala. Só lembrando, galera, que na última aula a gente tinha falado nas remediações in situ, né? Qual é a diferença básica de in situ para ex situ? É que a in situ ela é realizada no próprio lugar, ou seja, a descontaminação e o tratamento ele é feito no próprio local sem necessidade da retirada do material contaminante. Nós vimos vários processos, mas o que mais chamou a atenção da gente é que em todas elas você tem a superfície, você tem o lençol freático, lembrando que essa zona chamada de zona não saturada, né, os poros estão preenchidos por ar e talvez em alguns casos por água, e nesse caso aqui na região toda saturada, todos os poros estão preenchidos por água. Quando a gente falou nos processos de remediação in situ, né, a tentativa geralmente envolve a construção de um poço profundo, né, um poço, né, que o pessoal chama de artesiano, mas não tem nada de artesiano, é simplesmente um poço profundo, onde você instala uma bomba dentro dele, né, e essa bomba você vai buscar, ou você pode injetar ar sob pressão e tentar expulsar os voláteis que estão disponíveis aqui, né? Vamos dizer que você tenha uma área contaminada aqui, né? Toda essa área contaminada. Ou você pode, por exemplo, construir o poço e bombear, né? Tentar bombear esse material, os gases, os líquidos aqui disponíveis e fazer o tratamento na superfície. Você também pode injetar oxigênio de forma a você fazer com que o contaminante ele oxide aqui no próprio local. Então, todas as técnicas que utilizam esse princípio de tratamento no próprio local, a gente chama de técnicas de remediação in situ. As ex situ, o próprio nome já está falando, né, são técnicas que a gente busca, né, fazer a recuperação em áreas externas, ou seja, você tem a necessidade de você fazer uma escavação, remover o material e fazer um tratamento ou dar uma destinação final adequada. Geralmente envolve produtos da chamada classe 1, produtos perigosos, no caso como inflamáveis, materiais corrosivos, materiais que reagem, pode ser materiais tóxicos ou materiais patogênicos, no caso aqui a gente justamente com a Covid, né, a gente lembrando da pandemia, patogênicos são aqueles que causam algum tipo de doença, né? Os aterros industriais podem ser utilizados essa terminologia K1 e K2. O K1 basicamente são esses, né, esses resíduos perigosos, e os K2 são materiais menos perigosos. Perigosos também, mas nem tanto como os da classe 1. Geralmente nessas remediações ex situ você tem fases, né, onde você tem uma fase de estabilizar o contaminante, tendo uma tentativa, por exemplo, de solidificar, neutralizá-lo, ou seja, torná-lo inerte, ou encapsular, ou seja, você envelopar, você fechar. Por exemplo, quando a gente fala em material radioativo, né, a gente não existem técnicas muito adequadas para você tratar. Então você tem que encapsular, você tem que fechar, construir igual lá em Chernobyl, você construir como se fosse uma caixa de cimento, de concreto em cima da usina, para evitar que aquela radiação continue, né, espalhando. Inclusive é um filme muito legal para quem trabalha com recuperação de áreas degradadas, que fala sobre o acidente. É uma série da HBO, está disponível, né, acho que está disponível na internet, vocês podem assistir, que é muito legal, que conta toda a história do acidente. Muito legal, mal dizer, porque foi bem filmado, mas não teve nada de legal, né? O número de vítimas foi muito grande, foi uma irresponsabilidade muito grande dos líderes, das pessoas que estavam liderando aquela
aquele acidente que tiveram uma importância fundamental no processo que acabou levando à explosão da usina. Tá? A remediação ex situ, uma das classes 1, né, que são aquelas, né, você tem resíduos como lodo de estações de tratamento de efluentes galvânicos, borras de retífica, tintas, cisas, etc. Nesses materiais você precisa fazer uma impermeabilização. Nesse caso aqui você tem uma geomanta, né, uma geomembrana que é aplicada sobre o solo, né? Claro, esse solo também já teve um pré-tratamento, provavelmente com camadas de argila, né? E a implantação dessa geomembrana para você poder, né, colocar, né, o lixo nesses lugares, protegendo do contato dele principalmente com o freático, né, para evitar que esse material ele entre em contato com o lençol freático e transforme esse problema numa situação muito pior ainda do que geralmente é. As classes da classe 2 são de disposição de resíduos industriais já não tão perigosos e não inertes, tá? Que precisam, que podem ser, por exemplo, ser feita a destruição térmica em resíduos em fornos e que se aproveita até para a própria geração de energia elétrica, né? Você pode, na queima, você pode aproveitar para geração de energia. E a produção de cinza, né, que pode ser utilizado, por exemplo, para a fabricação de cimento. Tá? Então, as classes 2 são resíduos industriais, mas não tão perigosos como os outros. Uma outra forma de você tratar, fazer remediação in situ é a incineração completa, ou seja, você fazer a destruição térmica desse material, você leva ele para fornos em que as temperaturas variam, podem chegar de 900 até 1.200 graus, para tratamento de resíduos de alta periculosidade, destruição completa e segura. Geralmente para patológico, né, não tem melhor do que o uso de incineradores para tratar esse tipo de lixo hospitalar, por exemplo. Né? Então, é o caso das pessoas que trabalham com recuperação de áreas degradadas ter conhecimento disso aí também. Outra técnica de remediação ex situ, unidade de absorção térmica, seria o tratamento de solos contaminados com gasolina, óleo diesel e óleos lubrificantes, reduzindo ou eliminando sua concentração. Nesse caso aqui, há necessidade de você fazer a retirada do solo, ou seja, de alguma forma você foi lá naquele lugar, por exemplo, você tem um solo, né, e você tem a área contaminada aqui embaixo. Então você vai fazer um corte, vai buscar, vai carregar esse material todo até a superfície, vai fazer essa escavação, levar esse solo para essa unidade. Nessa unidade você tem, né, o aquecimento desse solo, ou seja, você vai provocar a exaustão dos gases que estão naquele solo, nessa câmara de combustão com gás quente. Parte dos gases vão passar por um filtro, né? Nessa filtragem vai ser o gás de exaustão vai ser tratado e novamente retornar para a atmosfera, né? Porém sem mais aquela carga tóxica que talvez prejudicasse o ambiente. E o solo tratado ele pode ser colocado novamente no mesmo local, ou ele pode ir para uma outra destinação. Se ele for completamente limpo, não tem nada que impede que esse solo tratado ele retorne para o local onde ele saiu. Mas é muito mais provável que esse solo contaminado ele vá para uma área de descarte mais adequada. Outra técnica de remediação ex situ é você fazer a construção de biopilhas, né? Ou seja, essas pilhas é uma questão de empilhamento, né? De você empilhar, de você ter uma área onde você vai pegar esse material e vai construir pilhas, né? Onde vai ser acumulado. Geralmente é feita muito para compostagem, né? Você coloca aquela parte do lixo orgânico, né? Principalmente lixo orgânico, você coloca lá e bactérias aeróbicas vão começar a decompor esse material, transformar esse material
essa matéria orgânica em humus, e nesse processo você tem geração de calor, essas bactérias aeróbicas, elas consomem oxigênio e elas geram calor. E também nesse processo aqui, depois você pode aproveitar esse material para utilização em hortas, para vender como fertilizante, né? Você vai ter, é claro que nesse processo você tem que revolver essas pilhas, as pilhas precisam ser trocadas de lado ou modificadas a sua posição para que seja incorporado oxigênio nelas e isso aumente a produção de bactérias aeróbicas, ou seja, que dependem de oxigênio. Então você tem que constantemente estar removendo, remexendo nessas pilhas para que elas possam incorporar oxigênio. A escolha do método ideal para a construção seria os fatores, por exemplo, o tipo de contaminante, talvez não seja ideal para qualquer tipo de contaminante, e a extensão da contaminação, né? É uma área que foi muito grande, a área contaminada é uma área pequena. E depende também dos condicionantes geológicos da região, o tipo de solo, a profundidade da água, porque dependendo se o lençol freático for muito próximo, talvez seja desaconselhado você fazer essa construção de pegar esse solo contaminado e colocar ele formando biopilhas para acelerar a biodegradação dos resíduos, né, de forma mais natural. Tá? Aqui outros exemplos de biopilhas. Então você pegou um solo contaminado de um lugar, tirou ele de lá e trouxe para cá, né? Você trouxe para cá e nesse lugar você vai deixar que as bactérias aeróbicas elas façam todo o processo de descontaminação. Nesse caso aqui as pilhas são tão grandes que exige o uso de máquinas, né? Mas esses solos aqui são solos, né? São solos que foram retirados de algum lugar, provavelmente por algum tipo de contaminação. E nesse processo de descontaminação, as bactérias aeróbicas elas vão fazer esse papel de diminuir a carga tóxica desse material na medida em que elas vão consumir, inclusive algumas bactérias consomem esse tipo de material. Então aí são apenas mais alguns exemplos de biopilhas. Então, galera, a gente falou agora então sobre as remediações ex situ. Então, importante lembrar, in situ, você faz o tratamento no mesmo local. Técnicas mais indicadas, perfuração de poço e você vai fazer o bombeamento ou injeção de ar para tentar expulsar ou para você tentar recolher, né, os contaminantes. No caso da ex situ, você vai retirar todo o solo da região e vai levar para outro lugar. No caso, quando você pega esse solo, você pode fazer um tratamento dele numa usina, onde você vai pegar esse solo, colocar numa câmara, vai submeter uma temperatura, os gases, esse material contaminante vai sair na forma de gás, você vai recolher esse gás contaminado, você vai tratar e devolver ele limpo para a atmosfera, e o solo tratado você pode retornar ele para o lugar. Ou você pode pegar esse solo, né, dispor ele na forma de pilhas, formar várias pilhas e deixar com que bactérias anaeróbicas façam o processo de tratamento desses contaminantes. Então, esse é mais simples, né? Você dispõe o solo lá, né, geralmente sobre uma superfície impermeável, e essas pilhas, né, as bactérias aeróbicas vão atuar nesse processo e você vai precisar só remexer de vez em quando para incorporar mais oxigênio para acelerar os processos de ação das bactérias. Beleza? Na próxima aula, então, a gente continua falando sobre técnicas de recuperação de áreas degradadas. Grande abraço a todos e até a próxima aula.